Olá, pessoal. Vamos lá, vamos continuar a nossa aula, a gente falando sobre o plano básico de Anélida. Maravilha. Aqui agora a gente vai falar sobre a sustentação e locomoção do corpo desses animais, tá? E a gente passa de novo primeiro pela ideia, né, desse organismo mais básico, né, mais homônimo, né? E aí a gente vai ter um organismo com segmentos bem iguaizinhos e partindo do pressuposto que o celoma, né, ele é individualizado, cada segmentinho está com o seu celoma individualizado lá e a gente vai ver o que vai acontecer. Então a gente vai ter a atuação aqui de três músculos, né, músculos circulares, longitudinais e os músculos oblíquos. Os circulares, eles vão ser basicamente para dar a sustentação do corpo, tá? Ele não vai alterar tanto aqui nesses organismos aqui, por exemplo, nesse Nereide poliqueta aqui, tá? E aí ele fica mais sem ter muita movimentação, muita contração. Ele só mantém a forma lá do corpo para manter também o celoma lá na forma lá dele. Tá? Os músculos oblíquos vão ser aqueles músculos que estão associados lá aos parapódios, tá? Que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? E eles vão estar fazendo uma movimentação dos próprios parapódios, como apêndices. Tá? Então, dependendo quando a gente faz, quando eles fizerem um movimento de rastejamento lento, tem a movimentação e a atuação dos músculos longitudinais? Tem. Mas a gente vai ter uma movimentação também importante aqui dos músculos oblíquos para a movimentação dos parapódios. O que ele vai fazer? Vai puxar o parapódio para cima e para baixo e vai fazer essa movimentação do parapódio ficar tracionando, né? Puxando para frente. Agora, o músculo que talvez seja, os músculos que talvez sejam mais importantes aí para essa movimentação seriam os músculos longitudinais, tá? E principalmente os longitudinais dorsais. Então o que vai acontecer? Quando os músculos estão mais ou menos em repouso, não estão nem relaxados nem contraídos, os segmentos eles vão ficar assim, com um volume bem parecidinho, bem normalzinho entre eles, tá? E aí o que acontece? Quando você tem a contração, vai ter a contração aí de um conjunto de segmentos de musculaturas longitudinal dorsal de alguns segmentos, enquanto essa musculatura de um lado está contraindo, do outro lado está relaxado. Então vamos dizer assim, se do lado esquerdo estiver contraído, do outro lado vai estar relaxado. Se acontece isso, o que vai acontecer com o corpo? Esquerdo está contraído, então contraiu, puxou aqui. Direito está relaxado. E aí, o que vai acontecer? Se a gente fizer do outro lado, relaxou aqui, contraiu para lá. Mas, cada segmento, cada metâmero, cada partezinha do corpo, ela vai fazer essa movimentação. Contraiu aqui, relaxou aqui. Contraiu aqui, relaxou aqui. E aí vai fazendo esse movimento aqui assim. Por quê? Porque o volume do celoma, o volume da cavidade celomática, do líquido celomático ali tá sendo mantido. E aí, quando acontece esse movimento aqui, a parte que está relaxada aqui, desse lado aqui, né? Os parapódios que está nessa parte relaxada, ela vai encostar no chão, vai encostar no substrato. E aí, com as cerdas e com o parapódio, ela vai oferecer um ponto de apoio aí do corpo desse animal. Faz sentido, né? Porque contraiu aqui, eu puxei esse parapódio aqui mais para frente. Se eu puxei ele para frente, eu encaixei ele aqui no chão. Na hora que eu for contrair aqui, eu vou ter mais caminho que ele vai estar em contato ali. E aí quando chega nessa parte aqui que o músculo está todo contraído aqui, esse parapódio ele vai e levanta. Então ele vai levantar aqui e não vai ter tanto ponto de apoio aqui nesse substrato, tá bom? Beleza. E aí o que vai acontecer? Você vai ter três momentos, né? Três formas aí de movimentação. Você vai ter um rastejamento lento, um rastejamento rápido. O que vai acontecer? O rastejamento lento, você vai ter uma onda de movimentação mais lenta. O rápido, você vai ter muito mais, uma onda mais rápida. Então, e aí essa onda fica maior, tá? Essa
ondulação no corpo fica maior. A gente chama esse movimento em ondas metacronais. Ele começa da parte posterior do indivíduo, do organismo, para a parte anterior. Sempre da parte posterior para posterior. E aí, esses organismos eles são epibentônicos, né? Então eles estão em cima do substrato. Então essa movimentação ela funciona. Por quê? Porque você está criando essa onda metacronal e você vai ter o parapódio que vai estar encostando no substrato. Agora, alguns organismos eles conseguem, eles se jogam na coluna da água e fazem um movimento aí de natação. Só que esses organismos que não conseguem controlar esse movimento aqui da onda metacronal não nadam muito bem, porque aí eles fazem um movimento muito rápido aqui com o corpo e as ondas ficam muito amplas aqui, e aí elas criam um fluxo de água puxando o corpo desses organismos para trás. Porque lembrem-se que o movimento está começando daqui para cá. Se fosse da frente para trás, aí ele conseguiria ir para frente sem problema. Agora, se está começando daqui para trás, daqui para frente, né, de trás para frente, e ele não tem um ponto de apoio, aí ele não consegue fazer esse movimento de uma forma bem feita, tá? Mas, como a gente tem várias exceções, né? A gente tem várias situações que ocorrem diferentes, né? Tem alguns organismos que eles conseguem controlar essa movimentação dessas ondas metacronais aqui. Então, eles conseguem reduzir essa contração da onda metacronal, fazendo com que o movimento de parapódios especializados, em forma de pá, em forma de remo, façam com que eles consigam nadar. Então, a gente tem alguns exemplos desse sentido. Tá? Agora, a gente também tem outros organismos que fazem outro tipo de movimentação. A gente tem essa movimentação aqui de oligoqueta, né, das minhocas, que eles vão ter uma participação muito maior aí da musculatura circular. Então, o que vai acontecer? Quando a musculatura circular ela contrair, ela vai fazer com que o volume, né, do celoma ele estique, né, o segmento ele estique, ele fica mais alongado. E nesse momento, né, a musculatura circular contrai e a musculatura longitudinal ela relaxa. Então aí faz esse alongamento. Agora, quando você vai ter um outro ponto, né, dessa movimentação. Você vai ter o ponto que os segmentos eles vão se alargar, ou seja, a musculatura circular ela vai relaxar, certo? Relaxa. E a musculatura longitudinal ela contrai, ela vai contrair, vai reduzir o tamanho aí do segmento. E aí vai ser esse ponto aqui que a gente está falando aqui, tá? Como que a gente aplica para uma movimentação? A gente tem que aplicar associando com as cerdas. Então, no momento que os segmentos eles ficam alargados, o corpo do animal ele toca o substrato. E as cerdas elas vão sair e se fixar ao substrato. Quando o corpo se alonga, olha só, os segmentos eles alongam aqui, as cerdas elas saem do substrato e aí você tem a fixação num outro ponto do corpo. Isso vai se repetindo até que o indivíduo, né, que o organismo ele consiga se locomover e ir para frente, tá bom? Aqui a gente também tem a movimentação de alguns organismos, como as sanguessugas, né? Que elas não vão ter nem cerdas, nem parapódios, e os espaços celômicos deles vão ser mais isolados, ou seja, você não tem mais essas cavidades com
que você possa fazer um esqueleto hidrostático bem feito, tá? Então você, dentro do corpo dele, de Hirudinoida, você vai ter uma parte bem maciça, né, de tecido já lá, e vai ter alguns espaços aí que vai ter celoma, muito mais associado aí com a circulação sanguínea, né, com a circulação deles, né? Mas não tem essa capacidade, não está tão relacionado com essa com o celoma mesmo, com o esqueleto hidrostático, tá? E aí como é que eles vão fazer? Eles vão também fazer essa contração tanto da musculatura circular e da musculatura longitudinal, mas aí eles fazem o seguinte, quando eles fazem esse movimento de mede palmos, que o mede palmos é como se a gente fizesse assim, né? Então faz assim, né? Então apoiam-se nas ventosas, né? Apoiam na ventosa posterior, aí estica o corpo. Quando estica o corpo, está contraindo a musculatura circular e esticando a musculatura longitudinal. Quando puxa, né, contrai a musculatura longitudinal, ele relaxa a musculatura circular. E aí vai fazendo esse processo de movimento movimento em médio palmos. A gente também tem alguns outros organismos que são cavadores, tubículos, né? Os cavadores eles vão fazer esse processo, né, de um dilatamento aqui da parte anterior do corpo, e ao dilatar essa parte anterior do corpo, eles conseguem enterrar essa parte do corpo e fazer como uma espécie de âncora, né? E aí eles vão e dilatam também, fazem esses pontos de fixação mais laterais e fazem também esses movimentos em ondas, nessas ondas aqui que vão passando, vão dilatando o corpo em formas, em horas diferentes, né? E os animais tubícolas, como o sabelide, por exemplo, eles não vão ter, né? Eles vão ter corpo mole, né? Um músculo bem fraco, a exceção aí do músculo retrator, porque eles vão estar sempre associados aos tubos deles, né? Então quando eles vão se expor, né, para alimentar, para fazer algum processo desse tipo, eles sempre mantêm uma parte do corpo no tubo. E quando eles precisam voltar, o músculo retrator puxa eles para eles voltarem para dentro do tubo. Beleza, então chegamos aqui à parte da alimentação e digestão. Eu vou pausar esse vídeo aqui agora para a gente começar de novo, começar um outro vídeo, porque eu acho que esse vídeo aqui ficou um pouquinho extenso, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo.